Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre o caos na Venezuela. Estamos aqui com Duda Teixeira, Diego Braga Norte e Natália Watkins. Duda, um venezuelano, um brasileiro e um russo entram no bar. Quem paga a conta? Acho que tá todo mundo sem dinheiro, PIB desses países todos estão caindo. Quem paga a conta, acho que nenhum deles, vai ser um calote que todo mundo vai sentir, o Brasil inclusive, né? Como é que está a perspectiva aí do crescimento desse país? O Brasil vai cair ali 1%, né? A Venezuela, que está pior de todos, 7%, isso depois de ter caído 4% ano passado. Rússia cai 4% também, né? Isso no momento em que está todo mundo crescendo 2,5%, né? Estados Unidos, tira uma média dos países desenvolvidos, Espanha, Inglaterra, 2,5%, quase 3%. Claro que tem China crescendo 7%, né? A gente acabou se aproximando muito de Argentina, Venezuela, Rússia. Uma coisa também que tem a ver com as políticas que foram adotadas, muito gasto governamental, né? A gente afugentou os investimentos e tal, e o resultado é o mesmo para todo mundo. O que nós temos em comum com a Rússia e a Venezuela? São economias diferentes. Essas duas economias são mais ligadas a um produto só, né? A Venezuela hoje basicamente só exporta petróleo e importa todo o resto, né? A Rússia está muito dependente de exportação de gás natural e petróleo também, né? Então o Brasil sofre um pouco menos, talvez porque tem uma economia um pouquinho mais diversificada, acho eu, né? Muito bem. Natália, é uma redundância dizer que a Venezuela é um país desgovernado? Não, eu acho que não. A situação piorou bastante recentemente. O país já estava desgovernado há bastante tempo, mas a situação piorou drasticamente. O desabastecimento atinge já 96% da população. Acho que a gente pode contar que esses 4% aí estão o que a gente chama de boliburguesia, né? A classe alta dos bolivarianos. Que é a família do Maduro, a família do Diosdado Cabello. E a família dos Chaves, que continua ali protegida, né? As filas enormes que se formam nos mercados continuam e se tornaram, inclusive, perigosas, né? No final de julho, teve uma senhora de 70 anos que foi esfaqueada ao tentar passar à frente das pessoas que estavam lá horas tentando comprar os poucos produtos que ainda chegam nos mercados. Então, já está perigoso ficar na fila. Isso porque a diferença de preço dos produtos controlados e o preço real de mercado é acima de 600%. Então, é uma situação totalmente insustentável, né? Isso a gente pode ver. E a inflação esse ano deve superar os 200%, segundo muitos analistas. No ano passado fechou em quase 70%. Então, esse deterioro da situação é muito rápido. Essa situação realmente está insustentável para o governo, está bastante caótica. Ô Diego, como é possível que num contexto como esse, de saques, de escassez e tal, o governo ainda se dê ao luxo de expropriar uma empresa de alimentos? Pois é, teve aí no final de julho agora, né? Numa tacada só, em uma tarde, da tarde para a noite, o governo expropriou armazéns e centros de distribuição de grandes empresas. Da Polar, que é a maior empresa empregadora da Venezuela, e de multinacionais como a PepsiCo, a Cargill, a Nestlé. E foi tudo ali no entorno de Caracas. Numa tacada só, centenas de pessoas perderam seus empregos, mais de 500 pessoas que trabalhavam nesse centro de distribuição perderam os empregos, e pelo menos 20 cidades ali, além da capital, né, ficaram sem esses alimentos. Agora, a gente fica tentando entender a cabeça do Maduro, quer dizer, tem alguma estratégia por trás disso, ou ele está realmente deslocado? Quer dizer, ou ele pensa realmente que ele está fazendo alguma coisa, ele tem algum objetivo com isso? Se tem uma estratégia, sinceramente, eu não consigo enxergar. Porque ele fala que essas empresas estão trabalhando, estão fazendo a guerra econômica contra o governo dele. Mas
é uma estratégia burra, ou simplesmente não tem uma estratégia, eu não consigo enxergar. Não só é burra, como as pessoas não acreditam mais nisso, né, Diogo? Uma última pesquisa que a gente consultou lá na Venezuela mostra que só 1% dos venezuelanos acredita que o culpado pela crise seja os Estados Unidos, que é o principal inimigo que o Maduro acusa. Ou as oligarquias. Exatamente. A maioria realmente já tem essa noção de que o governo é culpado pela má administração do país. Duda, você acha que, vai ter eleição na Venezuela em dezembro, não é? Existe alguma chance de que o governo, quer dizer, o partido do governo ganhe as eleições sem recorrer à roubalheira? Bom, eles sempre recorrem à roubalheira, eu acho que eles nem sabem fazer sem roubalheira, né? O governo, enfim, tem todo tipo de pressão, de acompanhar as pessoas no centro de votação, de mudar os distritos eleitorais, né? E o que acontece hoje muito assim, é tanta coisa que eles fazem que as pessoas já nem acreditam que votar faça diferença, né? Já há algum tempo a oposição tenta passar essa mensagem de que, gente, votar a gente pode conseguir ganhar, a eleição limpa e tudo mais. Mas pode mesmo? Quer dizer, existe a chance de que eles realmente ganhem a oposição? Não. Primeiro, eu queria voltar na pergunta que você fez ao Duda, só para complementar que não tem chance da eleição ser limpa, porque eles já começaram a fazer trapaças, né, para essas próximas eleições. Por exemplo? Então, eles já mudaram de novo os distritos de votação para eles terem mais, para dar mais peso aos distritos chavistas. Eles já, em um mês, depois que eles anunciaram a data, o 6 de dezembro, das parlamentares, eles já desabilitaram 7 candidatos, entre eles os principais, os mais carismáticos, os mais fortes da oposição. E isso está criando também uma fratura dentro da oposição, que eles estão lutando com unhas e dentes para se manter unidos, porque dentro da oposição também tem muitas divergências, eles sabem que se eles não forem juntos, eles não conseguem, têm ainda menos chances de vencer o chavismo, e eles estão lutando para substituir, eles ficam inabilitando um e depois o outro, e eles ficam tentando substituir e fazendo de tudo para manter uma união, que está sendo muito difícil. E não vai ter observador internacional, né? O Maduro também falou, olha, ninguém vai monitorar essas eleições. Agora, sobre os saques, eu vou pedir para Virgínia, da produção, para colocar o vídeo dos saques para a gente comentar em cima, que são imagens realmente impressionantes. Pode soltar. Diego, quando você esteve lá na Venezuela ano passado, você viu cenas desse tipo ou parecidas com isso? Olha, eu não vi saques, mas eu estive em alguns supermercados estatais e eu vi muita fila, muita insatisfação das pessoas, muita reclamação, pessoas que perdem um dia de trabalho para ficar numa fila e pessoas que vão fazer compras com a família, que lá tudo é limitado, né? Você compra 2 quilos de arroz... É por pessoa. Por pessoa, exato. Então compensa levar a família, filho, vó, cachorro, gato, para poder fazer mais compras e poderem estocar. Agora, eu não sei se isso é um saque ou se as pessoas estão pegando os produtos para comprar. Porque às vezes acontece, mesmo tipo de confusão acontece também para agarrar os produtos, os últimos produtos das prateleiras, não é, Duda? Eu entendo que isso daí é o socialismo do século XXI em ação. O que eles estão fazendo é distribuindo entre eles, compartilhando o alimento. Entendi. É uma coisa solidária, né? Essa coisa de marcar com número, né? Quem já comprou é muito capitalista, né? Não é realmente impressionante que isso aí esteja acontecendo aqui do nosso lado, né, Duda? E mais de 50% da população precisa comprar produtos no mercado regulado. Isso sim, senão não existe. Senão o dinheiro que eles têm não dá para sobreviver, não é? Se é que dá para sobreviver mesmo comprando com produtos subsidiados. Porque o custo o custo da cesta básica saltou mais de quase 200% também, 26% o preço da cesta básica, né? A variação anual que foi de 163%. Então é uma variação que obviamente não acompanha o salário do venezuelano, né? E como é que está a popularidade do Maduro? A popularidade dele caiu bastante,
mas ainda está mais alta, por exemplo, do que a da nossa presidência aqui. Não, mas aí não pode comparar, né? Por que não? Porque a da Dilma está muito baixa, né? Mas está baixa, mas ele está 27%. Bom. Está em quanto? 27%? O Maduro, acho que não, 25%. Ele chegou aos 24%. Né? Mas por que isso? Porque ainda tem uma base de pessoas relativamente grande, ou pelo menos significativa, que dependem diretamente de benesses do governo? Claro, eles têm um núcleo duro ali do chavismo que há mais de 10 anos, né, é alimentado, literalmente, pelo chavismo. Então, essas pessoas são aquelas que vão a qualquer custo apoiar o governo, e eles sabem disso. Por isso que eles saem na frente e eles têm reservas, eles são preparados para, na reta final da eleição, que falte tudo em qualquer mercado dos bairros opositores, mas não dos chavistas. Então, eles vão fazer com que essas pessoas fiquem satisfeitas, pelo menos até depois de 6 de dezembro. Bom, eu vou pedir para colocar um vídeo agora, que é o chefe das Forças Armadas venezuelanas, recebendo um estandarte das mãos de Maduro e cometendo uma gafe, né? Vamos soltar o vídeo e depois a gente comenta. Nuestra democracia antiimperialista, antichavista. Tenga usted la seguridad, mi comandante en jefe, la lealtad y el liderazgo serán mi norte para comandar a los hombres y mujeres que a partir de este momento van a estar bajo mi mando. Muy bien. Si es así, vaya adelante, aquí tiene el estandarte, llévelo invicto. Nuestra democracia antiimperialista, antichavista. Ou seja, o próprio comandante das Forças Armadas admite que o negócio mesmo na Venezuela é ser antichavista, né? Quer dizer, nem ele conseguiu segurar. Toda gafe tem um fundinho de verdade. Claro, ali, né? Ele estava com aquilo na cabeça, né, Diego? Pois é. Não, ele não deixa de ser antichavista, né, o Maduro, porque o Maduro está conseguindo destruir até o que o Chávez construiu, né, assim, até o legado do Chávez, que pelo menos era, né, um país unido em torno daquela revolução, daquele ideal, aquilo que ele tinha, até isso o Maduro conseguiu destruir. Eu acho uma injustiça com o Maduro nesse sentido, porque eu acho que Chávez construiu exatamente o chão onde o Maduro está pisando, né? Foi sob essa base que ele está caminhando e que está ruindo aos pés dele, né? A minha leitura do antichavista ali é que o venezuelano ele é bombardeado por esses termos todos, né? Anti-imperialista, bolivariano, antichavista e tal, e no fundo é tudo... Eles já não fazem distinção o que é uma coisa e o que é a outra, né? Virou um discurso vazio, né? Uma repetição boba. Ele estava nervoso para falar, mas enfim, no final todo mundo tem que fazer fila no supermercado, né? Não tem... Nisso é uma coisa que nivela todo mundo, né? Diego, o que poderia impedir Maduro de cometer uma enorme fraude nas eleições? Tem algum mecanismo que pode impedir isso de acontecer? O que poderia impedir dele de cometer uma fraude é ele ganhar a eleição. Ele não precisaria fazer nenhuma fraude. Sim, mas digamos que... Agora, respondendo de outra forma, o que poderia impedir seria observadores internacionais, mas isso a gente já sabe que não vai acontecer, né? Poderia impedir também ver uma oposição venezuelana mais unida, que, como a Natália explicou, eles têm algumas rixas, algumas diferenças entre eles, porque se eles ficarem juntos, eles ficam mais fortes, tanto para fiscalizar quanto para participar das eleições. Agora, eles são muito mais unidos hoje do que já foram, não é, Natália? Quer dizer, a oposição venezuelana, aliás, o motivo pelo qual o Chávez conseguiu nadar de braçada durante anos foi que a oposição venezuelana era absolutamente fragmentada, claro. não tinha nenhuma liderança forte e tal. Hoje em dia, as lideranças que existiam estão praticamente todas presas, não é isso? Isso, estão presas. A oposição venezuelana, eles deram muito mole, né, até em deixar de participar de eleições no passado. Boicotaram eleições, o que prejudicou muito eles até hoje.
Mas sim, agora eles têm até o Leopoldo Lopes, que foi preso ano passado, acusado de incitar a violência nos protestos que deixaram mais de 40 mortos no ano passado. É um líder que mesmo dentro da prisão, ele tem uma influência. A greve de fome que ele fez deu algum resultado, então a gente tem sim uma liderança mais forte, mas ainda tem muita confusão dentro deles e também dentro do chavismo, né? A gente não pode esquecer que essas eleições do dia 6 também estão sendo vistas como já uma prova para ver quem poderia ser o sucessor do Maduro, né? Eles já estão ali dentro do chavismo vendo quem que tem mais poder depois do Maduro e depois do Diosdado Cabello, que é o presidente da Assembleia Nacional, para ver quem que está melhor, quem que está mais popular, quem consegue angariar mais apoio. Mas ainda falando da oposição, Duda, os líderes da oposição, que também teriam chances e tal, que não estão presos, também foram boicotados de alguma forma pelo governo, não é? Quer dizer, proibidos de concorrer, como é o caso da Corina. Proibidos de concorrer. Se você pegar a lista toda, quer dizer, talvez o Henrique Capriles, né, que esteja... É uma exceção. Mas o Henrique Capriles, ele está bem colocado, né? Quando você passa o nome para as pessoas, quem que eles reconhecem como oposição e tal, ele aparece em segundo lugar, depois do Leopoldo. Isso. Mas o Maduro faz ataques ao Capriles, assim, diários, como anti-venezuelano, anti-bolivariano, né? Quer dizer, o Maduro não descansa um minuto sequer em atacar, em condenar as piores ofensas contra todos os integrantes da oposição. Claro, e dos favoritos a gente pode ver que, assim, tem o primeiro lugar dos favoritos da oposição é o Leopoldo Lopes, com 51% do que ele teria das intenções de voto, que não pode participar, obviamente, está preso, né? Depois o Capriles com 50%, daí a terceira da oposição, Maria Corina, também não pode participar. E depois o Ledesma, o Antônio Ledesma, que é o prefeito, o atual prefeito de Caracas, mas que está preso. Em prisão domiciliar, não é? Exatamente. Ou seja, eles ficam praticamente sem opções, né? Agora, a gente tinha falado anteriormente da popularidade do Maduro, né? Existem índices na Venezuela que são índices oficiais de popularidade, digamos assim? Existe uma manipulação de números de popularidade? Não, eles tentam manipular, por exemplo, quando você olha no Twitter, né? Dá para você medir se os comentários a respeito do Maduro são positivos ou negativos. E isso é uma coisa surpreendente, que o povo venezuelano usa muito o Twitter e tem muito comentário favorável a Maduro, né? Mas isso, obviamente, são os robôs, é uma coisa que eles mesmos ali fazem. Tem um aplicativo de celular que você consegue, os chavistas conseguem retuitar os elogios ao governo e tudo mais. Mas a realidade é que 80% do venezuelano acredita que o país está indo por um mau caminho e 70% diz que Maduro não está preparado para resolver essa crise. Ô Duda, e qual é o sentido ou a tática política do Maduro com essa rusga que ele está tendo agora com a Guiana? Bom, primeiro, a Guiana tem aquele mapa que a gente conhece e isso é uma coisa consolidada, né? Quer dizer, estou falando isso porque apareceram em alguns lugares assim que uma parte da Guiana é só uma área gerida pela Guiana. Não, aquilo ali é a Guiana e o Maduro inventou que 1/3 desse país vizinho, que antes era uma colônia inglesa, na verdade a Venezuela. Quer dizer, é uma coisa que não tem nenhum cabimento, né? Mas isso é porque foi descoberta uma reserva de petróleo, não é? A Exxon descobriu, né, essa reserva no mar, e inclusive assim, já está num ponto até de estar treinando o profissional, tudo, porque assim, é uma coisa já sabida que tem, né, e já estão se preparando para explorar isso. E a Guiana é um país pobre, né, é um dos 3 mais pobres, está ali com Bolívia e Paraguai na América Latina, né, não tem muito garimpo, produção de arroz, diamantes. Agora, o Maduro, é claro, está usando isso porque é um discurso nacionalista, né? Aquela coisa da injustiça, de vou ajudar esses, que na verdade são venezuelanos, segundo ele, né? São venezuelanos que estão morando na Guiana, né? Inclusive, tem uma ideia de vamos dar a carteira de identidade venezuelana para esse pessoal todo que mora na Guiana, quer dizer, uma coisa completamente louca, né?
Mas como ele espera faturar politicamente com isso? Então, eu acho que o Maduro também, ele vai tentar de tudo, né? Quer dizer, e eu acho que na Guiana é interessante, assim, embora o presidente esteja se articulando, eu li os jornais guianenses e eles estão falando de orçamento, estão falando de outras coisas, eles não estão muito preocupados de que isso vai acontecer. Mas ele pretende faturar porque o chavismo sempre teve das suas muletas aí é o discurso nacionalista, né? De que olha, a gente está sendo usado, a Guiana tem um pedaço nosso injustamente e tudo mais, e ele vai tentar usar isso, né? Algum retorno tem na Argentina, isso tem, outros lugares tem mais, outros tem menos. Ele tenta criar um fato novo, né? No momento que não tem nenhuma boa notícia para dar para a população, ele inventa ali um discurso nacionalista. O país ficou maior. Vamos expandir nossas fronteiras. Vamos expandir a escassez para o país vizinho. É isso? Vamos conquistar mais petróleo, expandir nossas fronteiras. Esse discurso de confrontação, de inimigo externo, mas por enquanto não está ajudando, não. Não está colando. Porque acho que já está gasto, né? Na Venezuela já foi tanto isso, né? E você passou dado, quer dizer, eles só 1% dos venezuelanos, o Maduro coloca a culpa nos Estados Unidos da crise interna o tempo todo. E só 1% acredita que a culpa é realmente dos Estados Unidos. Agora, que o objetivo dele é gerar uma crise, tá claro. Ele falou essa semana que fiquem preparados para sangue e morte se a Revolução Bolivariana fracassar. Ou seja, ele está praticamente chamando a guerra caso ele perca as eleições, alguma coisa do tipo. Então, ele tá incitando a violência. Assim. Agora, Duda, dá para dizer que já se diz isso há muito tempo, né, de que a Venezuela está caminhando para uma ditadura. É muito difícil dizer em qual momento o país já passou a ser uma ditadura, né, com tudo que eles fazem e tal. Você acha que chega um ponto em que, como ele não tem popularidade, não consegue sequer dar bem-estar para a população mínimo, que só vai restar o recurso da força física para manter essa ditadura de pé? O Maduro, ele responde às crises não só com a força física, mas com um controle também maior da população, né? Então, força física foi o caso dos protestos estudantis do ano passado, né? Mas agora, ele pode, por exemplo, pôr mais gente nas filas, né, mais guardas, né, mais gente de segurança. Ele pode, você falou das empresas, dominar ainda mais a economia, né? Ele pode atacar ainda mais os veículos de imprensa, né? Quer dizer, tem coisas que o Maduro ele pode realmente progredir, né, e até conseguir. Agora, quer dizer, realmente assim, a base de apoio dele, mesmo dentro do chavismo, acho que a Natália tem razão um pouco nisso que está falando, quer dizer, assim, as pessoas já não têm tanto, já estão pensando quem que vai ser o próximo, né? Porque se eu estiver nesse barco, esse barco realmente vai afundar, né? Mas em resumo dá para dizer isso, né? Assim, para fechar o programa, que na crise o que o governo venezuelano faz é aumentar o controle social, econômico, político, eleitoral, ou seja, aumentando o remédio que está dando errado, né? Claro, ele está aumentando a dose do remédio que está dando errado. Sim. É a receita para ele. E por isso que na Venezuela 63% vem como provável uma crise realmente assim, de uma revolta popular, né? Um estalido, como eles dizem lá. Quer dizer, realmente pouca gente acha que a solução disso deve ser uma solução pacífica. Recuar jamais. Então tá bom, muito obrigado Natália, Diego e Duda. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TV. Até breve.